Chula é arte que mostra que o esforço é o maior dos talentos, que o prêmio é passageiro e a amizade é para sempre. Esse trecho do verso do meu último passo dançado no Enarte 2011 destaca um dos grandes aprendizados que nós temos na dança da chula, o trabalho e a perseverança. Quer saber mais? Vem pro vídeo! Olá amigos, chulhadores, amantes da chula, da nossa arte e tradição. Você que acompanha o canal da Academia Brasileira de Chula, lembre de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com demais amigos, porque com certeza é um vídeo bacana para todos vocês que curtem a nossa dança. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho e perseverança. Muito mais do que atributos físicos como agilidade, ritmo, coordenação motora, força, entre outros, a dança da chula proporciona uma evolução em aspectos psicológicos e valores pessoais. São eles, por exemplo, o planejamento, a organização, a percepção sobre o esforço, o trabalho e a perseverança. E para ilustrar essa história, para que a gente possa entender melhor como esses aspectos são trabalhados, eu acho importante compartilhar aqui uma história que é a minha história no último ano que eu participei dos concursos e que retratam, que ilustram do ponto de vista prático cada um desses valores. Vamos lá! No ano de 2011, eu estava com 22 anos, no penúltimo ano da faculdade de Engenharia Elétrica, trabalhando numa empresa de tecnologia, fazendo meu TCC, e eu somava aí 11 para 12 anos de chula. E sabia que naquele ano, para eu competir em alto nível na principal competição do Rio Grande do Sul, que é o Enarte, eu teria que me organizar de uma maneira diferente dos outros anos, né? O que costumeiramente a gente costuma fazer antes dos concursos. Faltando umas 3 ou 2 semanas, a gente faz aquele intensivo de ensaios. E em 2010 já eu consegui prever, né, pensar que em 2011 ia ser mais difícil, que as atividades iam se sobrepor e se eu não quisesse desistir de nada, eu ia precisar me organizar de uma maneira diferente. Então, o que eu fiz? Em 2010 eu parei para olhar para o ano 2011 e eu percebi que de janeiro até a data de realização do Enarte, que acontece mais ou menos na segunda semana de novembro, a gente teria 46 semanas. Então eu pensei comigo o seguinte, 46 semanas, eu fazendo tudo isso que eu tenho que fazer, tinha aulas ainda, algumas disciplinas que precisava completar, então eu teria uma carga máxima de horário semanal. E qual seria essa carga máxima? Então eu observei assim, se eu ensaiasse mais ou menos umas 3 horas, 2 a 3 horas em dias de semana, eu conseguiria ensaiar mais umas 3 ou 4 horas no final de semana. Então, em média, umas 6 horas por semana é o que seria possível de eu ensaiar sem precisar deixar nenhuma das atividades que eu estava praticando de lado. Se eu ensaiasse mais ou menos 6 horas por semana, vezes as 46 semanas que eu teria do início de janeiro até a segunda semana de novembro, eu teria cerca de 276 horas de ensaio naquele ano. Se eu conseguisse aproveitar bem os finais de semana, alguns feriados estendidos, daria para chegar ou até mesmo superar 300 horas de ensaio. Então beleza, eu mais ou menos setei ali para mim naquele momento a minha carga horária de ensaios máxima no ano para completar o objetivo de competir em alto nível naquele ano. Na verdade, pessoal, eu já tinha tido a felicidade de premiar 2 vezes, né, em primeiro lugar, e caso eu conseguisse premiar mais uma vez, seria o meu 3º título. E isso para mim era interessante, mas eu tinha um compromisso comigo muito grande, que era de conseguir dançar bem, dançar direito, era um dos objetivos que eu queria trazer, né, à tona, porque eu acreditava que todo ano, que mesmo que eu tivesse premiado, eu tinha algum defeito ali para corrigir. Acho que é muito comum, é muito normal, né, que a gente observe pontos a melhorar e busque melhorar. Então, aquele ano eu queria ter essa segurança de dançar de maneira impecável. E aí, eu sabia que seria interessante para cumprir esse cronograma ter no primeiro trimestre ali até o março os passos prontos, os passos montados, né? Porque para quem não sabe, o próprio chulhador, o próprio dançarino cria a sua própria coreografia, né? E no caso das competições, é uma sequência de coreografias. No caso do Enarte, a grande final são 10 passos, né? 10 coreografias diferentes. Então, foi assim que eu me organizei.
E aqui tem um fato curioso, é que no Enarte, nessa competição em específico, nós temos duas fases eliminatórias, duas fases classificatórias, que começa a primeira em julho, uma fase regional, a segunda é ou em agosto, ou setembro, ou outubro, que é a fase interregional, e a grande fase final, que ela se subdivide em fases eliminatórias dentro de um mesmo final de semana. Então a fase final lá em Santa Cruz do Sul, que é a cidade onde acontece o evento, ela acontece com uma eliminatória, normalmente, né? Uma eliminatória no sábado de manhã, uma semifinal no sábado à tarde e uma final no domingo. Especificamente no ano de 2011, a gente teve uma mudança no regulamento que estipulou que haveriam apenas duas fases, né, na grande final. Uma fase eliminatória e uma final, naquele ano, né? Então, eu nem considerava as fases regional e interregional como um grande objetivo. Eu entendia que cumprindo esse cronograma eu ia estar bastante bem preparado para passar, para classificar por essas fases e chegar na grande final. Então foi assim que eu me preparei, né? E aí, olhando para o que foi realizado, realmente, antes de março eu estava com os passos prontos, e aí começaram o que nós costumamos chamar, aqui na Academia Brasileira de Shula, inclusive, que num vídeo que o Polaco já falou sobre o ensaio, que você consegue acessar aqui na descrição do vídeo, tem um ensaio que é o ensaio técnico, é um ensaio para aparar as arestas, né? Para a gente melhorar a postura, melhorar a execução dos sons, dos movimentos. Então eram esses ensaios que eu precisava dar foco para conseguir atingir o objetivo que eu tinha de dançar bem, de forma impecável. Então ali por março começaram esses ensaios. E aqui é curioso destacar que é muito difícil ao longo desses ensaios a gente não fazer modificações, porque é natural perceber, ter alguns insights de movimentos que são melhores de realizar, de movimentos que ficam mais legais, mais plásticos, mais bonitos, ou que a gente pode ter uma facilidade de execução maior. Então isso acaba acontecendo nos ensaios, e foi o que aconteceu a partir de março. E aqui cabe destacar que nunca antes, em cerca de 12 anos de Shula, eu tinha feito algo parecido ou tão organizado. Eu tive sim a ajuda de um grande mentor nesse período, principalmente no período em que eu morei em Santa Maria, que é o Valmir Beltrame. E ele me despertou assim essa visão mais estratégica da dança, a visão do planejamento, de como se organizar melhor para atingir um objetivo mais específico. Mas esse ano eu estava sentindo muito diferente o trabalho e principalmente eu estava percebendo a necessidade de me organizar mais. E aí foi interessante perceber que não somente a parte da Shula, do ensaio técnico, né, da criação dos passos, foi organizada. Naquele ano, como eu sabia das minhas limitações físicas, já que eu nunca fui um cara muito forte fisicamente, eu sempre cansava muito rápido, eu precisava manter um condicionamento físico constante. E então, eu cuidava muito da alimentação, eu tive a oportunidade de fazer academia e de praticar natação naquele ano também. Então era muito comum, até no inverno santamariense, aí, temperaturas de quase 0 grau, eu acordava antes das 6 da manhã, ia para o Clube Dores, que era o clube que eu representava, e fazia academia, depois caía na piscina e depois ia para a faculdade ou para o trabalho. Então foi muito intenso, foi uma rotina assim, praticamente de atleta, e que chegando próximo das fases a gente ia notando assim, os resultados. E foi assim que foi possível classificar muito bem, né, na fase regional, na fase interregional, e nós chegamos na grande final em Santa Cruz do Sul. Aconteceu algo muito interessante. Nesse ano, a Shula ela passou a ser praticada no chamado Lonão da Shula, era um espaço diferente, dedicado, exclusivo para a dança da Shula, que ia reunir, né, os apreciadores da arte, e foi criado um tablado novo, com a intenção de melhorar as condições da competição, dando um tablado com melhor sonoridade e se buscava maior aderência, mas não foi o que aconteceu na prática. Na prática o tablado era muito liso. E aí foi muito interessante assim perceber o quanto a organização foi relevante, porque na prática dos ensaios, o local onde nós ensaiávamos, ele oferecia um tablado não muito aderente, ele era relativamente liso. E uma das coisas que eu comecei a perceber ao longo dos ensaios é que se eu ensaiasse num soalho, num tablado liso, eu estaria preparado para qualquer tipo de tablado. E aí aconteceu totalmente ao acaso de aquele ano a gente ter essa dificuldade do tablado também.
E aí, na fase eliminatória da grande final, muitos chuleadores favoritos, né, com longa história, muitos amigos, né, pessoas que eu admiro como pessoa, como chuleadores, eles acabaram tendo dificuldades, sofrendo e errando. E muitos não passaram para a fase final. E eu estava preparado, né? Como eu tinha ensaiado um tablado mais liso, eu sabia quais eram os limites de movimento, até onde eu podia ir, quais movimentos, caso eu tivesse um tablado muito liso, quais movimentos eu precisaria simplificar, por exemplo. E assim foi. Então classifiquei bem também na fase eliminatória e nós chegamos na grande final. E na final foi muito legal, foi muito bacana dançar. Eu tava relativamente seguro. Apesar disso, né, apesar de ter me preparado, de estar bastante seguro, aquele frio na barriga sempre bate e eu tive alguns errinhos ali. Confesso que eu não consegui atingir aquele objetivo de dançar de maneira impecável. Mas, dado o contexto, foi muito melhor que muitos dos favoritos que estavam dançando naquele momento. E na competição foi possível se consagrar aí como campeão mais uma vez. E aqui, pessoal, evidentemente, né, uma felicidade muito grande, de certa forma, apesar daquele objetivo principal não ter sido atingido, foi possível obter um excelente resultado. E de certa forma, ficar na história daquele evento também. Mas o mais importante disso tudo é o aprendizado que a gente tirou, que eu tirei, a partir de toda essa prática. Quando a gente fala em planejamento, a gente costuma pensar em algo mais complexo, algo mais elaborado. Na verdade, o que eu fiz foi pegar uma calculadora, olhar para o calendário e ver o número de dias, o número de horas que eu poderia me dedicar. E mais do que isso, foi ser muito, muito, muito disciplinado com esse plano. Com certeza eu superei as 300 horas de ensaio, porque quando tinha um sábado, um domingo que eu conseguia ensaiar, que não tinha trabalho ou prova da faculdade ou algo específico aí para realizar, eu conseguia me dedicar. Eu lembro que teve um sábado que eu ensaiei 8 horas. Claro que não são 8 horas seguidas, né? Nessas 8 horas teve uma piscina no meio para relaxar, porque eu ensaiava dentro do Clube Dores. Então tinha essa facilidade, essa oportunidade, né? Então eu ensaiava, passava cerca de 3 sequências, descia para a piscina, alongava, comia um lanche, mais 3, 4 sequências, e assim eu completei cerca de 8 horas. Então foi algo bastante intenso e que acabou culminando num resultado lá no final. Isso é importante por quê? Porque são aprendizados que a gente leva para a vida. Um dos grandes ídolos que eu tenho como puxilhador, como pessoa, que é o Luiz Otávio Vieira, o primeiro tricampeão estadual de Enarte, que uma vez eu estava trocando uma ideia com ele pelo MSN e pedindo para ele algumas dicas, né? E ele falou, a primeira vez que eu ouvi esse termo, seja perseverante, ele me disse. Tenha perseverança, em outra oportunidade ele falou. E aquilo me marcou muito porque eu fui pesquisar o que era a tal da perseverança, né? E a gente, dentro dos meus estudos, das minhas definições aí, eu entendi que ela é a esperança persistente, né? Aquela esperança que tem a ver com o objetivo, com o foco, com a crença que você tem em você mesmo, a sua fé em você mesmo, e que ela é persistente. Ela atravessa as dificuldades, ela se mantém firme e forte, mesmo quando a gente enfrenta alguma dificuldade ou quando a gente parece não ter alternativa ou não ter saída. Então, é um dos grandes aprendizados que nós temos, é algo que a Shula nos traz muito fortemente e que a gente precisa levar para a vida toda. Então, pessoal, esse é o resumo, essa é a história que eu queria deixar para vocês. E além disso, então, vale destacar uma frase que o Polaco também já falou no vídeo sobre ensaio, que é do Bernardinho, que ele diz o seguinte, ó, deixa eu pegar essa cola aqui. Ele diz o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência de uma boa preparação. No meu caso, nessa história, 46 semanas depois de ter se planejado, de ter chegado lá no resultado final, eu pude perceber que eu gostava muito de me preparar, eu gostava de ensaiar. E isso fez diferença lá no final. Então, pessoal, essa é a mensagem do vídeo de hoje, tá? Nessa breve história. E eu queria trazer uma reflexão para vocês, ó, que estão vendo esse vídeo agora, nessa semana. Nós estamos na 12ª semana do ano. E nesse ano de 2020, o Enarte vai acontecer lá pelos dias 22, se eu não me engano, de novembro. Na 46ª semana do ano. Então, de hoje até lá, deixa eu pegar mais uma cola aqui. A gente tem
34 semanas. Você que vai competir já parou para pensar como você vai se organizar nessas 34 semanas? Pense sobre isso, né? E você já parou para pensar o quanto a Shula ajuda você a desenvolver essas outras habilidades de esforço, perseverança, planejamento, organização, disciplina? Comente pra gente, né? Deixe nos comentários aí se você já percebeu, o que você já percebeu. E deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Nós vamos trazer mais vídeos como esse também, falando sobre motivação. Foi justamente por isso que eu escolhi naquele ano a frase: o esforço, a Shula é a arte que mostra que o esforço é o maior dos talentos. E a gente sabe, todo mundo que pratica ela, com certeza vai desenvolver todos eles. Beleza? Deixa aí no comentário como você vai se organizar e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! É o seguinte, ó, que a perseverança é a maneira corta.